Fala galera, Diálogo e Ação, Pastor Fernando Ecardi falando aqui, redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora. Chegamos a mais uma aula, então sejam bem-vindos aí adolescentes, professores, todo mundo que está participando e acompanhando essa nossa escola bíblica online. Nós estamos refletindo nesse trimestre sobre a história do povo de Deus baseado nos livros históricos da Bíblia Sagrada. Então quero te convidar para que você acompanhe essa lição junto com a gente. Se você ainda não estudou as lições anteriores, é só você buscar aqui no nosso canal do YouTube, estudar, atualizar e chegar juntinho aqui para nós refletirmos na 10ª lição. Já estamos aí pertinho de concluir o nosso objetivo, que é encerrar mais um trimestre, fechar o ano aí com chave de ouro, estudando a palavra do Senhor. Nessa lição nós vamos refletir sobre o fim de um reino promissor. 10ª lição, décimo estudo que vamos juntos refletir sobre a história do povo de Deus, fim de um reino promissor. Quero te convidar para que nós possamos ter um momento de oração muito especial, baseado no que vamos estudar nessa nossa lição. E o pedido de oração é para que o Senhor sempre guarde os nossos passos e preserve a nossa fidelidade. Orar pedindo ao Senhor que guarde os nossos passos e preserve a nossa fidelidade. É sempre muito importante orarmos no início de cada lição para que o Senhor possa nos conduzir, para que Ele possa contemplar o desejo do nosso coração e também nos guiar e orientar. O texto bíblico base da nossa lição está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, do versículo 17 até o versículo 23. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 17 até o versículo 23. Eu quero te lembrar que o texto bíblico base é a parte mais importante da nossa lição. Então, é interessante que você dê um pause aí no vídeo, leia o texto bíblico para que a gente continue estudando. Uma outra dica é você baixar gratuitamente o slide em PPT que a Convenção Batista Brasileira e a Convicção Editora disponibilizam para que você possa acompanhar a aula e aprender ainda mais. Temos 3 objetivos nessa aula, como sempre temos. Então, o primeiro objetivo é aprender que a fidelidade do Senhor não é hereditária. Eu quero dar abrir um parênteses aqui para te explicar o que significa isso. Aprender que a fidelidade ao Senhor não é hereditária. Isso significa que ela não passa de geração para geração. Os seus pais podem até te ensinar a ser fiel ao Senhor, mas eles não podem ser fiéis por você. Então isso significa que você precisa cumprir com o seu plano de fidelidade. Não pense que pelos seus pais serem fiéis ao Senhor, você automaticamente também já é. Então aprenda que a fidelidade ao Senhor não é hereditária. Passando agora para o segundo objetivo da nossa lição, entender que o pecado nos distancia do ideal de Deus. E o terceiro objetivo é observar atentamente o que Deus tem a nos falar. A nossa introdução vai dizer que o último capítulo do segundo livro de Crônicas narra quais foram as consequências das ações de todos os reis que decidiram não honrar ao Senhor com o governo que receberam dele. Por mais que eles fossem reis de Israel, de Judá, o reinado verdadeiro era de Deus e os reis precisavam prestar obediência e fidelidade ao Senhor. Mas eles estavam se distanciando e algo muito sério estava para acontecer, que era o fim de um reino promissor. O ponto 2 da nossa lição vai dizer que o pecado cobra caro. Encontramos em 2 Crônicas 36, Joacás sendo nomeado rei de Judá. Porém, foi deposto depois de 3 meses e substituído por Jeoaquim, filho de Josias. Você encontra isso lá em 2 Crônicas 36, de 1 a 4. Que reinou durante 11 anos. Josias reinou durante 11 anos. Nesse período, Nabucodonosor venceu os Carquemes e invadiu Judá. E esse é só o princípio das dores. É só o início de um momento muito ruim
que Judá iria viver por causa da desobediência, por causa da infidelidade ao Senhor. E tudo isso encheu o coração do povo de Judá, dos seus governantes, de pecado. O desejo pelo pecado superabundou a vida deles. E então eles foram infiéis ao povo e infiéis a Deus. Então o pecado cobrou muito caro deles com a invasão de povos inimigos nas terras de Judá. O ponto 3 vai nos dizer: precisamos ouvir a voz de Deus. Os versículos 15 e 16 do capítulo 36 de 2 Crônicas nos ajudam a entender como o reino de Judá, seus reis e o povo chegaram a esse ponto em sua história. Um ponto triste, onde o grande povo de Deus começou a perecer porque eles se distanciaram do Senhor. Perderam tudo e se tornaram escravos de outros reinos. O caminho para o pecado na nossa vida, o caminho para a destruição, para um momento de tristeza, de angústia e de isolamento começa quando nós decidimos parar de ouvir a voz de Deus. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós ficamos sem rumo, sem um destino, sem um mapa, sem um GPS para nos guiar. E começamos a andar pela nossa própria mente, pelo nosso coração, e acabamos nos distanciando dele. Chegamos ao destaque da nossa lição, lembrando que nós estamos refletindo nessa nossa 10ª lição sobre fim de um reino promissor. E o destaque vai nos dizer a seguinte frase, olha só, é uma pergunta: estamos prontos para ouvir o que Deus tem para falar conosco? Eu quero te fazer essa pergunta, porque eu também estou me fazendo essa pergunta. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar com você? Estamos prontos para ouvir o que Deus tem para falar conosco? Chegamos agora no desafio de diálogo e ação e eu tenho curtido demais realizar esses desafios e acompanhar professores e adolescentes que estão postando nas suas redes sociais os desafios. Quero te convidar para mais um. Poste nas suas redes sociais o destaque dessa lição e utilize as hashtags diálogo e ação, hashtag Convicção Editora e hashtag EBD Online. O destaque dessa nossa lição é: estamos prontos para ouvir o que Deus tem para falar conosco? Lá no suplemento do slide eu dou uma dica muito especial para você poder cumprir aí com esse desafio. No domingo eu vou cumprir e eu espero por você. Chegamos à conclusão da nossa lição, que vai nos dizer: a última palavra é de Deus. Ele é o Senhor da história. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. É poderoso para fazer aquilo que quiser para o bem daqueles que ama. Dessa forma, encerra-se o livro de Crônicas, as crônicas dos reis de Israel. O último capítulo de 2 Crônicas nos narra os males e consequências que o pecado trouxe sobre o reino de Judá. É claro que o livro termina de uma forma melancólica, falando das consequências do pecado, mas nós sabemos que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O nosso Deus é misericordioso e tinha um novo capítulo para o povo de Israel, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas não deixe que a sua vida termine ou que você viva conforme o final dos livros de Crônicas, de maneira melancólica, triste por causa da desobediência ao Senhor. Para guardar no coração, quero ler para você 2 Crônicas 36, 23, que vai nos dizer: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Que suba aquele dentre vós, que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Esse versículo é uma promessa de esperança para o reino de Judá, que o templo seria reconstruído e que o povo voltaria a adorar no lugar destinado. Que essa esperança também reine no seu coração, que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, você creia que Deus quer que você reconstrua o templo dele no seu coração e que você volte a adorar. Esse é o desafio para a sua semana e é também a minha oração, que nós possamos crer com esperança
Que por mais que estejamos passando por um momento difícil, seja na nossa vida espiritual, social, sentimental, nós possamos crer que existe uma esperança, de que o nosso coração será restaurado e que nós louvaremos e adoraremos ao Senhor com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que seja uma semana de esperança para a sua vida. Tchau, tchau.